Olá, bem-vindos. Eu sou a Priscila e o nosso plano de aula trata-se de um ensino de estatística com enfoque em medidas de tendência central com o auxílio do Excel. Pode passar. Os objetivos da nossa aula consistem em compreender as relações de medidas de tendência central juntamente com a estatística, estabelecer um contato com o Excel para o auxílio nos estudos e demais atividades, ser capaz de observar possibilidades para a introdução do Excel juntamente com a estatística em atividades do cotidiano. Pode passar. Em resumo, a gente vai trabalhar na aula sobre porcentagem, média aritmética, moda, mediana e o comportamento gráfico dessas equações dentro do Excel, usando ferramentas do programa. Bom, boa noite a todos, eu sou o Gabriel. E, bom, o que a gente vai explicar agora? O que são as planilhas digitais do Excel? Bom, então pode ter alguma pessoa que talvez ela não conheça o que são essas planilhas digitais e quais os seus benefícios. Então eu vou realizar agora uma breve introdução do que são essas planilhas. Bom, elas nada mais são do que ferramentas eletrônicas compostas por colunas e tabelas. E no que elas são utilizadas? São utilizadas para armazenamento de informação e dados. Então, muitos bancos de dados utilizam isso. Quando você quer armazenar nomes de cidades, nomes de alunos, dados bancários, você consegue realizar inúmeras funções com uma planilha digital. Pode passar. Mas, afinal, por que nós usaríamos as planilhas, o Excel? Bom, então eu vou explicar um pouco das vantagens da utilização para a aprendizagem do aluno. Então, no que isso consegue auxiliar o professor? O Excel te dá uma possibilidade de uma automatização de processos longos. Ou seja, você consegue realizar um processo N vezes. E isso é muito bom para o professor, porque existem alguns processos que são mecânicos e que, a partir do momento que você passa a explicar ele diversas vezes para o aluno, acaba ficando maçante. Então, a repetição desse processo acaba tendo uma interferência negativa no aprendizado do aluno. Qual outra vantagem? Bom, ele te dá uma possibilidade de uma fácil visualização de conteúdos gráficos. O que isso quer dizer? A partir do momento que o professor tem, por exemplo, pares ordenados de x e y, ele pode facilmente plotar uma representação gráfica dessa função em um gráfico num plano cartesiano, ele pode realizar um gráfico de pizza com alguns dados, e assim são muitas as opções de gráfico, então fica mais fácil a visualização do aluno. Bom, também existe uma possibilidade de gerar fórmulas para quantos termos nós quisermos. Então, isso serve para o professor explicar para o aluno que, mesmo com diferentes dados, você consegue realizar a mesma ideia com diferentes. Você consegue realizar a mesma aplicação da fórmula com diferentes dados e o resultado, a fórmula sempre vai funcionar, sempre vai ser eficaz, não é necessário essa realização desse processo mecânico. Bom, qual outra vantagem? Tem a flexibilidade para trabalhar de diversas maneiras, assim como realizar a filtragem de dados, comparações e buscas. Ou seja, a partir do momento que o professor ele tem muitos dados, ele consegue filtrar isso como, por exemplo, a gente vai trabalhar com altura. Se o professor quiser filtrar os dados para alunos que só tenham mais de 1,65 m ou menos, ele é capaz de fazer isso. Em uma grande quantidade de dados, ele pode fazer comparações dos dados, ele pode fazer buscas nele, e assim são muitas opções. Mas qual que é a possível dificuldade que a gente encontra em relação ao material fornecido, em relação ao Excel? É porque existe uma dificuldade em relação ao material fornecido pelas escolas. Então, o que acontece? Existe um censo de 2017 realizado pelo INEP, ele nos mostrou que de 144 mil escolas de educação básica, apenas 40% possuíam laboratórios de informática. 62% dessas escolas possuem internet e 49% possuem banda larga, ou seja, nem todos os alunos eles têm acesso a esse tipo de material. Mas isso é uma coisa que pode ser suprido por um celular que hoje em dia é muito comum. Mas essa é uma possível desvantagem do uso do Excel, essa necessidade de se ter um aparelho eletrônico. Pode passar. Bom, nessa aula a gente vai explorar os conceitos fundamentais da estatística descritiva por meio da realização de uma pesquisa de campo dentro da própria escola. Pode passar. Bom, a atividade vai ser dividida em dois momentos, que é a coleta de dados, onde os alunos vão ser divididos em 5 grupos, e eles vão criar um questionário único, e cada grupo vai aplicar esse questionário em uma turma diferente da escola. Depois de coletar todos esses dados, eles vão poder transcorrer eles para o Excel e organizar de forma padronizada, utilizando as formas disponíveis dentro do programa.
Boa noite, eu sou a Juliene. Então, os alunos, eles vão passar essas informações que eles coletaram para as tabelas do Excel. Então, para cada pergunta, eles vão criar uma tabela, eles vão desenvolver uma tabela no Excel, que serão as tabelas seguintes. Pode passar. Primeiro, eles vão fazer uma tabela para todos os dados, eles vão organizar da forma que for melhor para eles, né, que eles visualizarem melhor, todas as respostas da pergunta em questão. Então, é mais para eles terem as respostas ali visualmente para eles. Na segunda tabela, eles vão colocar a quantidade e a porcentagem. Então, eles vão organizar a quantidade de vezes em que as respostas se repetem. Então, quantos alunos têm a idade X, Y e Z, por exemplo, e qual a porcentagem elas representam em relação ao total das respostas coletadas. Pode passar. E na terceira tabela, eles vão trabalhar com média, moda e mediana. Então, eles vão utilizar fórmulas específicas para cada um desses tópicos, e aí eles vão calcular, né, através do Excel, calcular através do intervalo de dados. E depois disso, eles vão criar gráficos, eles vão fazer a projeção em gráficos dessas tabelas, né, da tabela 2 e 3. Bom, eu sou o Daniel e eu vou falar um pouco sobre a avaliação final. Depois de todo o trabalho no Excel, os alunos eles vão realizar um trabalho, além da apresentação dos resultados da tabela, onde eles vão dizer, vão responder a proposições feitas pelo professor, do tipo, o que acontece com a média de idade quando um aluno falta, ou como vai funcionar a média de idade daqui a 2 anos, por exemplo, né, conforme os alunos forem envelhecendo. Eles vão ser orientados para fazer tudo isso, não vai ser simplesmente jogado para eles, de modo que eles percebam e trabalhem ainda mais com as tabelas do Excel. Agora eu vou mostrar justamente as tabelas e como a gente vai trabalhar. Então, bom, eu coloquei aqui já previamente as tabelas, eu coloquei uma formatação de preenchimento cinza aqui para dar uma destacada. E aqui a gente vai enumerar os alunos de 1 a 20. Na tarefa, os alunos poderiam colocar os nomes dos alunos, né? Aqui igual a 1, aqui vai ser igual a 2, que é essa célula, mais 1, de tal maneira que a gente automatiza a contagem até os 20 alunos. As estaturas eu vou pegar aqui em uma outra tabela que eu já deixei separada para agilizar tudo. São estaturas aleatórias. E aqui a gente vai calcular a média delas. Como a gente faz isso? Com a função média do Excel. A gente seleciona o intervalo dela e a gente obtém 1,67 m. A mediana é uma função med, também no mesmo intervalo. E a função moda é uma função modo no Excel, é assim que ela é lida no Excel. E está aqui a moda 1,72, aparece 2 vezes. As estaturas a gente vai separar em 4 subdivisões. Eu já vou pegar aqui a escrita delas para adiantar. Como é que a gente então calcula quantos alunos têm menos de 1,65, entre 1,65 e 1,75, assim por diante? Usando uma função chamada cont.c. O que faz a função cont.c? Ela vai contar uma determinada característica a partir de uma condição que a gente vai definir em um determinado intervalo. Então, esse intervalo é de B2 a B21, onde estão os nossos dados. Entre aspas, a gente coloca a nossa condição, que é que eles tenham menos de 1,65. E aqui ele nos devolve 9 alunos. A segunda, perceba que são 2 condições, ter mais ou igual a 1,65, mas menos que 1,75. Como que calcula isso? É uma função cont.cs, porque é mais de uma condição. Então, a gente coloca a primeira condição no intervalo dela, entre aspas, o que a gente tem que ter, maior igual a 1,65, essa é a primeira condição, ponto e vírgula, o intervalo da segunda, que é o mesmo, e a condição dessa segunda, que é que tenha menos de 1,75.
Perdão. O que eu fiz? Coloquei uma aspa onde não deveria. Bom, aqui vai ser análogo, porque também é novamente o ponto C, e no 85 vai ser um ponto C. Então eu vou colocar aqui para a gente adiantar o trabalho. Como é que calcula essa porcentagem? Bom, a gente vai colocar o E2 e a gente vai dividir por uma soma de E. Esse símbolo é para fixar, que a gente não vai alterar esse intervalo de soma até E5. Dessa maneira, a gente tem 45%. E esse 45% é automatizado por conta da função que a gente já coloca para toda a coluna porcentagem. E aqui a gente pode simplesmente arrastar, que ele nos devolve o restante. Como é que a gente insere gráficos? Bom, a gente pode selecionar essas duas colunas e vir aqui em inserir gráfico, por exemplo, um gráfico de pizza, e a gente vai ter aqui as nossas informações. A gente pode alterar esse gráfico de pizza. Essa visualização aqui já entrega as porcentagens dentro do próprio gráfico. A gente também pode ter um gráfico de colunas. A vantagem do gráfico de colunas é que ele já devolve a quantidade, né? Você pode modificá-lo, fazer diversas análises. Isso ficaria aberto aos alunos, eles não seriam obrigados a trabalhar com um único tipo de gráfico, justamente o contrário. Bom, a segunda tabela que a gente vai usar é a de idade. Eu já adiantei os dados aqui porque são todos análogos às tabelas de estatura. A média de idade desses entrevistados aqui que eu peguei de exemplo deu 16 e 1/4, né? Então 16 e 3 meses. A mediana e moda deram 16. E aqui a gente vai fazer uma análise que os alunos poderiam fazer nessa avaliação final, que é, por exemplo, trabalhar o envelhecimento dos alunos. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui idade linha e vou trabalhar B2 mais 2 para exemplificar um envelhecimento de 2 anos. Eu vou arrastar aqui para todo mundo. E eu vou arrastar aqui a minha média para a direita para calcular essa nova média. Bom, 2 anos depois, a média também avança 2 anos. Isso seria uma análise que, a priori, é trivial, mas os alunos seriam desafiados não apenas a mostrar isso no Excel, mas também mostrar isso de uma maneira genérica na matemática, tentando demonstrar por que isso é verdade. Esse é só um exemplo de que a gente faria essa avaliação final. Os alunos seriam livres para propor outras avaliações, como, por exemplo, o que acontece quando a estatura de alguém é deletada, seja porque esse aluno foi embora da escola ou simplesmente faltou em algum dia. Outra análise possível seria dizer o que acontece quando um aluno com média menor que a dessa turma falta, o que acontece com a média, ou o que acontece com a média quando um aluno de média maior, uma estatura maior do que a média falta, ou ainda quando um aluno com a estatura igual à média falta. Todas essas análises do tipo os alunos seriam convidados a fazer e não haveria nenhuma limitação quanto a isso também. Só mais um detalhe, então, a tabela, como a Juliane havia falado, são 3 tabelas, aqui eu só coloquei 2, a terceira seria uma tabela qualitativa, então para falar sobre profissão que os alunos gostariam de seguir, se eles queriam fazer estágio, trabalhar. Aqui eu não coloquei porque tomaria muito tempo e não seria tão vantajoso para o nosso estudo. Então eu só priorizei os dados quantitativos. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre o uso do Excel. Eu espero que tenha ficado claro a nossa proposta e justamente a nossa avaliação também. Só mais um detalhe, ao final de todas as análises, um integrante de cada grupo seria unido para que nós formássemos um novo grupo, para que eles juntassem esses 20 entrevistados dos 5 grupos em uma amostra nova de 100 alunos e não 5 amostras de 20, e que eles entregassem também uma espécie de relatório onde eles iriam explicitar as diferenças e semelhanças dessa nova amostra. Bom, era isso.
Bom, e só para ressaltar mais uma vez, esse estudo ele é feito para que os alunos compreendam o funcionamento das funções. Então, para que não haja tanto trabalho mecânico e haja uma melhor visualização deles. Então, deve ser aplicado com os alunos a partir do momento que eles já tenham entendido os conceitos de média, de moda e de mediana para que haja uma melhor compreensão. Então é isso, muito obrigado a todos.